a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui para a nossa escola de líderes, no módulo discipulado, para a nossa sexta aula, amor. É um assunto muito importante, queridos. É um assunto que demandaria muitas e muitas e muitas aulas sobre isso. Mas vamos tentar dar uma resumida, né? Porque o amor também não adianta ser aprendido, ele precisa ser praticado. E a gente vai estar, com certeza, vai ter algumas aulas extras sobre isso aí durante o discipulado. Então, essa é a primeira aula só sobre isso e a gente vai estar trabalhando, destrinchando de uma forma mais particular alguns aspectos dessa aula em outras aulas também. Então, vamos para o princípio básico que está no livro, né? Que no 6º capítulo do livro a gente vai estar falando sobre o amor. A gente tem seguido o livro, né? Se você quer saber qual livro que é, está na descrição aí do vídeo, né? Você pode comprar, está adquirindo, é um ótimo livro, muito bom, não é caro, um livro muito bom, tem edificado demais aqui na nossa igreja, tem sido uma bênção. Então é isso, a primeira coisa que a gente precisa entender, assim, a primeira coisa que a gente precisa entender é a característica, porque olha o que diz ali em João 13:35. Com isso todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Queridos, dá até vontade de ir. Se dentro da igreja as pessoas são discípulos porque amam umas às outras, o que a gente tem visto nas igrejas é uma coisa de maluco. Porque a Bíblia diz não só isso, né? Ali estou pegando um exemplo básico. Porque amar alguém dentro da igreja é o mínimo da obrigação. Porque Jesus, se for seguir a risca mesmo, ele fala de amar o inimigo. Foi o primeiro homem no mundo a dizer que nós temos que amar o nosso inimigo. Então é um nível de amor sobrenatural. Mas, querido, primeira coisa que você tem que analisar se você é um discípulo de Jesus é se você ama, se você é tolerante, se você tem paciência, se você está disposto a suportar as pessoas dentro da sua igreja, da sua comunidade. Se você não conseguir isso, querido, como é que você vai amar o teu inimigo? Como você vai amar aquele que está no mundo? Como você vai conseguir trazer alguém que você não suporta? Então a gente precisa entender que o amor é a base de tudo. Se a gente não fizer as coisas em amor, meu irmão, tudo que você fizer dentro da igreja, se não for em amor, está errado. Ah, pastor, mas eu não consigo fazer tudo em amor. Então luta, ora, Senhor, me ensina a fazer tudo em amor, me ensina a ter paciência, calma com aquelas carnes de pescoço, aqueles ouriços que tem dentro da igreja. Meu irmão, a gente tem que estar lá. A gente não está aqui para tirar joio do meio de trigo, não. É que vai tirar isso é o Senhor. Você tem que amar até o joio dentro da igreja. E não é fácil, eu sei que não é. Isso aqui é uma escola de líderes, né? Aqui nós estamos trabalhando para quem já é crente, que está lutando e quer lutar contra isso. Então, se você quer ser um grande líder, você tem que aprender a fazer as coisas primeiro em amor. Você tem que ser submisso, você tem que se posicionar, você tem que ser obediente, tudo em amor. Então, se você não tem isso ainda, lute para que isso comece a ser verdade na sua vida, que isso seja realidade no teu ser. O amor, ele é fundamental. Lembrando, querido, que esse amor ele é sobrenatural. Ele é o Senhor que vai estar trabalhando isso em você. Mesmo que você não tenha, não desanime, não, eu vou sair da igreja porque não tem amor. Não, lute para que esse amor entre e seja gerado em você esse amor sobrenatural, esse amor incrível. E lembrando que amar também, querido, quem ama confronta. Eu vejo muitos pais aí que fazem todas as vontades dos filhos, aquele amigo que não sabe dizer não para outro amigo. Isso não é amigo não, irmão. Isso aí é o inimigo. Um amigo, ele confronta. Há muitos anos atrás, um amigo meu escreveu numa agenda minha, tinha uns 14, 13 anos. Ele era meu vizinho amigo, né? Marcelo, alguém que eu já não vejo uns 30, mais de 30 anos. Mas ele escreveu uma coisa que eu nunca esqueci. Ele falou assim: verdadeiro amigo não é aquele que lhe arranca, não é aquele que lhe dá flores, mas aquele que lhe arranca os espinhos. E é verdade o que ele escreveu na minha agenda, naquele dia, uma agenda que eu anotava meus jogos de botão. Eu era fã de futebol de botão. Então, amigo mesmo, ele confronta, ele ajuda. Amigo, ele quer o bem. O amigo não é aquele que chama só para as coisas boas, não. E às vezes essas coisas boas, né, é verdadeiras trevas. Então, amigo é aquele que te bota em coisas boas, não em furada, querido. Então, nós temos que lembrar disso. Sempre tem isso em mente, que o amor, ele confronta, ele edifica, ele faz coisas assim, incríveis. E outra coisa, o discípulo de Jesus, ele é conhecido pelo amor. Ele não pode ser mais... A gente tinha muito essa coisa, né? O crente é conhecido pelas suas vestimentas. Eu acho legal também isso, não sou contra não. Mas coisa linda é quando alguém, sabe, começa a entender que esse cara é tão bom que ele deve ser cristão. Às vezes eu conheço alguém na rua que é tão bacana. Eu pergunto, você é cristão? E às vezes a pessoa e é tão legal, né? E às vezes nem é, irmão.
Às vezes os filhos das trevas são 1000 vezes mais prudentes que os filhos da luz. Eles fazem coisas corretas, entendeu? Mas é muito bom quando a gente se identifica com alguém, vê uma bondade, vê uma paciência, vê um carinho, entendeu? Uma vez eu vi uma pessoa, num lugar ela tinha uma deformidade física, e eu não conhecia essa pessoa direito. Eu fui num lugar que essa pessoa trabalhava, e eu tive o privilégio de conhecer essa pessoa depois. E quando você olha de cara, eu falei assim, poxa, essa pessoa deve passar um monte de lutas, né? Por causa da deformidade. Queridos, que pessoa alegre, que pessoa bacana, que pessoa extraordinária. Ela me deu uma aula de vida. Então, e cristã, claro, né? Então, a pessoa cristã, querida, ela não está preocupada com a aparência, não está preocupada com os afazeres, com os poderes que ela tem, com o dinheiro, com as posses. Ela é feliz, querida, ela ama e é amada. Isso é muito bom a gente entender isso aí, e a gente tem que ser reconhecido na igreja por isso. Alguém tem que chegar na igreja e falar assim, cara, fulano é crente mesmo, porque ele ama, ele abraça, ele cuida, ele suporta, ele aguenta, não sei como fulano me aguenta. Isso aí é uma denotação de amor. Se alguém fala isso de você, rapaz, eu não sei como essas pessoas me aguentam, porque você está demonstrando um amor verdadeiro. Isso é muito, muito, muito bom. Então, que você faça isso assim, consiga, né, tá fazendo isso cada dia mais forte. Agora, uma demonstração, porque o amor, querido, ele tem facetas, né? Ele tem lados, ele tem atributos, ele tem coisas que vão nos fazer entender se a gente realmente vive esse amor. Como eu sei se eu estou vivendo o amor ou não? O perdão, querido, é uma coisa extraordinária. Crente que não perdoa não é crente, querido. Vocês têm que lembrar que se você não perdoa, você está com muita dificuldade no seu amor, porque você foi perdoado. Eu e você somos malditos, nós merecemos a morte, nós somos pessoas desgraçadas, nós pecamos contra Deus. E Deus, pela sua misericórdia, pelo seu amor, Ele morreu no meu e no seu lugar, nos perdoando dos nossos pecados, quando a gente, claro, aceitou a Jesus Cristo como nosso Salvador. Então, só essa atitude de Cristo por nós na cruz, o perdão de nos dar a graça, o Espírito Santo dentro de nós, já seria um motivo de sobra para a gente nunca ter raiva de ninguém. Perdoar todo mundo. Então, a base do amor é o perdão. Se você não perdoa, você não ama, querido. Como eu sei que eu tenho o amor de Jesus em mim? Você tem alguém que você tem que perdoar? Se tem, então faça. Porque você não está vivendo o amor de Deus. E perdoar, irmão, não é conviver. Uma pessoa te estuprou, te espancou, você não é obrigado a conviver com essa pessoa. Principalmente se ela não se converteu. Você tem que liberar perdão. Perdoar é concordar? Eu discordo. Se alguém deu um soco na minha cara, eu vou lá do nada, porque entendeu errado o que eu disse, eu vou lá, me perdoa. Não tem sentido isso, querido. Perdoar, você tem que liberar perdão. O cara errou, tal, eu libero perdão sobre ele, mesmo que ele continue com ódio, ainda que essa pessoa não entendeu ainda que essa pessoa está sendo influenciada por outra. Eu não posso ter raiva de ninguém. Morto não tem raiva de ninguém, irmão. O cristão foi crucificado com Cristo, logo não vive ele, mas Cristo vive dentro dele. Então a gente tem que aprender que o perdão é fundamental. E o perdão, querido, quando dá, é libertador. O ódio que você tem pelas pessoas te impede de você agir, te impede de você ser feliz, te impede de você alcançar as promessas de Deus. O cristão, ele é livre. Nossa, livre, irmão, livre. Você não depende de ninguém para você adorar o Senhor. Não aguento fulano, não aguento cicrano, odeio aquela mulher, odeio aquele cara, odeio. O cristão não odeia ninguém, querido. O cristão, ele ama. Ele pode ficar até com raiva na hora, ele pode até sentir algumas coisas que só Jesus, mas logo depois ele para, Senhor, eu entrego essa raiva a Ti, eu entrego esse ódio que eu estou aqui nesse momento na Sua cruz, porque Tu levaste isso, eu não posso ter isso dentro de mim, isso não pertence mais a mim. E aí começa a viver o perdão. Lembra que você foi perdoado, então você também tem que perdoar, é muito, 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 muito importante. E como eu consigo esse perdão? Primeiro, confessando. Querido, quem não confessa, não larga. Seja o pecado, seja o perdão. Se você não confessar, eu sou uma pessoa que tem inveja. Eu sou uma pessoa que sou orgulhosa. Eu sou uma pessoa que sou gananciosa. Eu sou uma pessoa... Senhor, eu sou muito egoísta. Eu só quero as coisas para mim. Eu não quero nada para os outros. Se você não fizer isso, você nunca vai deixar de ser egoísta. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é confessar que você tem ódio.
Confessar que você está com raiva. Confessar que você é incapaz de perdoar. Se você não está conseguindo liberar perdão, você fala: Senhor, eu sou incapaz de perdoar. Eu preciso do teu sobrenatural sobre mim. Porque sem essa confissão, não haverá o arrependimento genuíno. Não tem como, querido. Você não vai conseguir perdoar alguém se você não viver isso. Você não vai conseguir perdoar alguém se você não entender todo o amor sobrenatural naquela cruz. Olha as bufetadas que Jesus tomou, as chicotadas que ele tomou, 6 horas pendurado naquela cruz, meu irmão. Por você ele não fez nada, eu que fiz, você que fez. Se eu não entender isso, se eu tiver raiva de alguém ainda, eu não entendi a cruz. Eu não entendi a cruz. E de novo, querido, é libertador você perdoar. Não, eu não entro eu não passo por aquela rua que eu vou encontrar fulano. Irmãos, olha só que, aí você tem que dar uma volta. Meu querido, seja livre. Seja livre. Seja livre para amar, livre para perdoar, livre para beijar, livre para dar um carinho, dar uma palavra de amor, livre para tudo, querido, sabe? Não seja preso a nada. Se tem gente que te odeia, faz parte, querido. Tem muita gente que odiou Jesus. Lembre-se que tem que odiar de forma injusta. Eu tenho que ser odiado de forma injusta, não justa. Tá bom? Através de calúnia, através de um monte de coisa. Não por algo que eu fiz. Se você pediu perdão, a pessoa continua te odiando, não tem o que fazer. Você já pediu perdão, você já se arrependeu, e aí é a pessoa com Deus. Entendeu? Isso tudo é muito importante a gente entender. Lá no livro, nesse capítulo 6, ele trabalha uma mulher chamada Pat Williams, que fala de uma jovem que foi criada em uma família muito desestruturada, e essa família, ela acabou sendo abusada pelo tio, e com isso ela passou a ter ódio dos homens, ódio de muita coisa. Ela teve uma dificuldade de perdoar o tio, ela teve uma dificuldade porque ela foi estuprada várias vezes por ele, e para a mulher isso é muito ruim, entendeu? É complicado, e o homem não tem essa noção. O homem não tem. Eu converso com muita gente que foi estuprada, que foi abusada, e homens que abusaram, e eles se arrependem, mas eles não têm noção do estrago que isso é feito nas mulheres. Eu só tive essa noção mesmo quando eu comecei a atender, entendeu? Tem mulheres que tiram de letra, por incrível que pareça, mas tem mulheres que causam ferida nelas muito grande. Então cada ser humano ele trabalha de um jeito, mas na maioria das vezes as mulheres, quando falam do abuso, elas falam no meu gabinete, elas falam chorando muito. Outras não, outras falam: fui, é muito triste, mas acabou, passou. Glória a Deus, são pessoas que têm facilidade de dar a volta por cima. Então a gente precisa entender que essas feridas doem. E se você não liberar o perdão, você não vai conseguir romper. E ela teve essa dificuldade de romper, porque a lembrança vem, os sentimentos vêm, o nosso cérebro ele tem que associar sentimentos à lembrança, senão você não entende o perigo. Eu tenho que lembrar, se eu olhar um leão, eu tenho que sentir o medo de olhar um leão, porque se eu não tiver esse medo, não vai me gerar o meu instinto de sobrevivência, entendeu? Então a gente precisa ter esse instinto, a nossa mente tem que estar associado com as emoções. Então só que um crente trabalhado pelo Espírito Santo, ele vai lembrar e já vai estar um pouco desassociado desse sentimento, porque já vai estar livre, já liberou o perdão. O nosso cérebro já entendeu que aquilo ali é algo que está no passado e que não traz mais as feridas do dia de hoje. Então, para isso não acontecer, a ferida tem que ser curada, e a ferida só é sarada quando há perdão. Não tem jeito, perdoa, mesmo que essa pessoa não se arrependeu, mesmo que essa pessoa continue sendo um monstro, perdoa, não tem jeito, a gente não tem outra saída. E quando você perdoar, você vai ver o quanto é libertador. É libertador isso. Então, porque se você não perdoa, aquilo vai estar sempre sendo um obstáculo na sua vida, um obstáculo muito forte, muito, muito grande. Estou lendo aqui um pedacinho do livro para poder falar. Olha o contexto que o livro fala: falha em perdoar-se quando Deus lhe perdoou, relega o perdão de Deus a uma ideia abstrata. É verdade, se você não vive aquilo, se você não está presente naquilo, se você não entende, o amor, o perdão, essas coisas têm que ser vividas. Você pode dialogar à vontade sobre o amor, dissertar, filosofar, mas você só vai entender no dia que você viver. No dia que você perdoar alguém, você vai ver a mochila de pedra que você tira das costas. Você só vai entender o amor no dia que você viver esse amor. Então, tem coisas que
que você só vai entender vivendo. E você nunca vai viver o amor de Deus se você não amar o próximo. Você nunca vai viver o perdão de Deus se você não perdoar o próximo. Isso tudo é muito, muito, muito importante. Olha o texto que fala aqui. Seu orgulho diz que seus pecados são grandes demais para Deus perdoar e que você está além da sua redenção. Ou seja, muitas das vezes, quando eu conheci muitas pessoas que não se perdoaram, cometeram falhas gravíssimas e na cabeça delas não tem perdão. Então você está diminuindo a cruz de Cristo. Ah, mas meu pecado foi muito sério. Tem gente que cometeu adultério com pessoas da família, sabe? Com cunhados, com filhos. Eu conheci gente que teve incestos e não se perdoaram. Foram pela emoção e depois não se perdoaram. Claro que são pecados graves. Teve gente que matou e até hoje não se perdoa. Claro que isso é muito grave, querido. Mas a cruz leva isso, entrega na cruz. Começa a viver isso, porque se você também não se perdoar, você vai ter muita dificuldade de perdoar os outros. Você não vai conseguir viver o perdão de Deus. O preço foi alto naquela cruz para ser abrangente. Não há pecado que não caiba naquela cruz, que Jesus não tenha pago. Então é muito importante a gente entender. Olha o que ela mesma fala no livro, que nesse capítulo 6, olha o que a Pat Williams fala. Ela fala assim: descobri que quando Jesus morreu, ele pagou por toda a dor, culpa e amargura da minha vida. Ele cuidou disso. Quando eu me preocupava com o passado e não aceitava o perfeito perdão de Deus, estava questionando o seu poder de me limpar completamente e de tornar-me uma nova criatura. Mas agora sei que ele me perdoou completamente e assim posso me aceitar e perdoar a mim mesmo. Então é muito importante entender que quando a gente faz as coisas em amor, tem que envolver o perdão. E o carinho também. Querido, não faça nada por obrigação dentro da igreja. Faça por amor. Faça por amor. Você está varrendo o chão da igreja? Faz por amor. Você está fazendo ali com muito carinho. Está limpando o banheiro da igreja? Faz por amor. Você vai ficar na porta, todo mundo que entrar, você é Jesus naquela porta. Então abrace todo mundo. Você vai tocar, lembra que você é Jesus que está tocando. Você vai pregar, é Jesus que está falando. Sabe, se a gente não tiver esse amor, a gente não vai conseguir desenvolver um ótimo trabalho diante do Senhor. Então é muito importante a gente entender isso e praticar esse amor dentro daquilo que Deus tem. Então, começa a praticar esse perdão, começa a praticar esse amor para as pessoas, mas também não faça por obrigação. Pode até no começo fazer, porque tem gente que fala assim: se eu não perdoar, fulano falou mal de mim, se eu não perdoar, eu não vou para o céu. Então, é melhor perdoar. Queridos, tudo bem, que seja a tua motivação primária, inicial, mas não pode ser nunca primazia. Eu vou perdoar por obrigação, eu vou perdoar porque eu quero ir para o céu. Não, você vai perdoar porque é muito bom ser livre da mágoa, do ódio. Você já morreu, você tem que perdoar porque se você está com raiva, porque você ainda está vivo. Então você só vai conhecer o perdão de Deus quando você perdoar. Então você está deixando de desfrutar o amor de Deus, você está deixando de desfrutar o perdão de Deus quando você tenta fazer simplesmente por obrigação. Entendeu? E lembrando, vai ter gente, como perdoar, eu não vivi isso, mas eu imagino como deve ser. Só um cristão verdadeiro consegue fazer o que eu vou falar aqui agora. Como perdoar o assassino do filho? Como perdoar o assassino da esposa? Como perdoar o assassino de um irmão, de um pai? Cara, eu não sei, eu não passei por isso, mas eu conheço gente que passou por isso e conseguiu. É sobrenatural, querido. Eu estou todo arrepiado. Uma pessoa normal não consegue. Só alguém cheio do Espírito Santo, só alguém cheio da graça do Senhor consegue alcançar isso. E alguém que está cheio da graça ainda consegue substituir. Eu conheci gente que substituiu o filho morto pelo assassino do filho morto. Meu Deus! Se uma pessoa dessa não for para o céu, ninguém vai. Porque o amor de Deus, ele é sobrenatural. E quando a gente entende que é difícil, mas Deus está conosco. Por isso que Jesus falou: é necessário que eu vá para que venha o Espírito Santo. O próprio Jesus não alcançou o interior dos discípulos de uma forma soberana. Se você ler lá em João capítulo 11, é assustador a incredulidade daquele povo. Lê lá, só tinha palavras: mas aquele que levantou, que curou o cego não poderia ter feito. Se ele tivesse chegado antes. Jesus falando: Marta,
teu filho, teu irmão vai ressuscitar. E Marta dizendo, eu sei, lá no último dia. Não, Marta, eu sou a ressurreição e a vida, aqui, agora, não é amanhã, depois da manhã. Sabe, um nível de incredulidade sensacional, coisa que a gente não vê depois do dia de Pentecostes, quando o Espírito Santo passa a morar dentro deles. Então é necessário entender que sem o Espírito Santo, sem uma busca diária do Espírito Santo com você todos os dias, você lembrar que quando você está dirigindo, o Espírito Santo está ali. Lembrar que quando você está lavando uma louça, o Espírito Santo está ali. Lembrar que quando você está arrumando uma casa, lavando um carro, o Espírito Santo está ali. Lembrar que quando você está na fila de um banco, o Espírito Santo está ali. Se você tiver essa consciência que o Espírito Santo está ali todo momento, você vai começar a ter a noção real da presença de Deus. E quando você for fazer uma oração, você não vai precisar invocar a presença de Deus, porque ela está ali. Que coisa linda, irmão. Eu confesso que quando eu li o livro Bom Dia não, Bem-vindo Espírito Santo do Benihim, eu começava a ter essa consciência, eu estou precisando trazer isso de volta mais profundamente, é gostoso demais. Tá chato? Começa a falar com o Espírito Santo ali. Você está num lugar que tem que esperar, não tem o que fazer, começa a conversar com o Espírito Santo. Que coisa maravilhosa, meu irmão. Não deixe de viver isso. É forte demais, é bom demais. E que você consiga entender isso. E para quê, irmão, que a gente trabalha o amor e o perdão, o carinho, a alegria, que faz parte do amor também, para viver em comunidade, querido. Você só vai ser provado nisso em relacionamento. Se você não quer ter amigos, se você quer viver isolado, você nunca vai entender o amor de Deus. Porque o amor, ele é provado, ele é construído, ele é moldado quando você se relaciona com as pessoas. E o ato de se relacionar com as pessoas é difícil. E é aí que você é testado, é ali que você é provado, é ali que você trabalha a sua paciência, longanimidade, benignidade. Todo o fruto do Espírito é trabalhado ali, no relacionamento com outras pessoas, na prática. Você não vai trabalhar isso trancado no seu quarto. Então é necessário você sair do seu casulo, tá se relacionando, você vai passar raiva? Vai ter gente te traindo? Vai ter gente falando mal de você? Vai ter gente com ódio de você? Vai ter gente passando a perna? Garanto que vai. Mas vai te fazer uma pessoa mais paciente, mais envolvente. E no meio disso, você vai encontrar amigos verdadeiros. Pessoas que vão te valorizar e que você vai valorizar. Para mim, nada é mais importante do que família e amigos, querido. Isso é muito importante. Para mim, os amigos, queridos, são verdadeiros patrimônios. Para mim, quem não tem amigos verdadeiros, ele não é feliz. Não é feliz. Não é feliz. Então, só é feliz quem tem amigos, quem se relaciona, quem chora junto, quem ri junto, quem sofre junto. É muito triste a pessoa que não tem amigos. Ao meu ver, para mim, uma das maiores pobrezas que existe no mundo é alguém que não se relaciona. Então você precisa mudar isso. Se você é uma pessoa assim, você pode ser o cara mais rico do planeta. Você pode ser o Elon Musk de hoje, que hoje, nesse momento, está sendo gravado. É o cara mais rico do mundo. Se você não tem amigos, você é o cara mais pobre do planeta. Então é muito importante gerar amigos. Isso é muito bom. Amigos verdadeiros, tá bom? Tem até um louvor do Voz da Verdade que fala sobre isso. Lute por esses sinais que você tem amigos verdadeiros. É muito bonito. Eu concordo com isso. Tá bom? E a igreja é um exemplo vivo. Por isso que a igreja, o cara que é crente fora da igreja, para mim não tem sentido. Porque é na igreja que você também vai desfrutar desse amor e vai ser provado, vai ser testado, vai ser elevado a um nível de realmente trazer de forma direta esse amor. A igreja é um elo de amizade que você tem com Deus. Você só vai conseguir conhecer Deus através da igreja e esse relacionamento que você vai ter com Deus, ele vai ser o reflexo do relacionamento que você vai ter com o próximo. Isso tudo é na igreja. Querido, por mais que o teu quarto secreto é maravilhoso de orar, nunca vai substituir quando você orar junto com todo mundo. Porque Deus ama a comunhão. Deus ama que a igreja esteja unida. Deus ama que a igreja esteja agarrada um com o outro. Entendeu? Então, a igreja serve para isso. Entendeu? Tem um hino que diz, não vou cantar porque eu não sou muito bom de cantar não, mas a letra dele diz que Deus é a aliança, Jesus é a aliança entre você e Deus, e Jesus é a aliança entre você e eu. Então nós temos que viver, trazer Jesus no meio dessa aliança, no meio dessa amizade, e trabalhar a vida de outras pessoas com muito amor e carinho. A igreja trabalha para isso. Por isso que nós somos um corpo, somos um no Senhor, somos um chamado para viver tudo isso no Senhor. E não entendo, e continuo dizendo que eu não entendo. Para mim, existe um termo que hoje é muito usado, né? Desigrejado. Eu não entendo.
Porque um desigrejado, se ele for um servo mesmo do Senhor, ele vai se tornar igrejado em poucos dias. Porque se ele é um cara de Deus, ele vai ganhar muitas almas. Porque quem é de Deus, ele discipula. Então ele vai ganhar muitas almas e daqui a pouco não vai caber na casa dele. Então ele vai ter que alugar um lugar e vai virar igreja de novo. Entendeu? E eu entendo isso. Entendeu? Você tem que virar igreja sempre. E é o que acontece com o missionário. O missionário, quando é enviado a algum lugar, ele começa pequenininho, mas ele vai crescer. Porque o amor de Deus na vida dele vai contagiar outras pessoas e vai fazer. Então, meu querido, você está inserido no corpo. Ser uma bênção no corpo é o que vai definir o teu relacionamento com Deus e com o próximo. Pastor, eu tenho problema com igreja, porque é muita gente chata, eu lá tem um monte de coisa que eu não gosto. Querido, igreja não é um lugar de fazer o que você gosta. A igreja não é um lugar de bem-estar. É um lugar de confronto, é um lugar de sair de zona de conforto. É um lugar de você viver coisas que você não está disposto a viver, alcançar aquilo que você não conseguiu alcançar. Então, igreja, de certa forma, é uma zona de guerra. Então, venha para a igreja sempre com essa ideia. Pare de vir só assim, começa a vir assim também. Seja uma bênção, seja um profeta do Senhor. E uma das coisas que mais atrapalha dentro da igreja é o orgulho. O orgulho é terrível. O orgulho impede de você pedir perdão, o orgulho impede de você olhar. O orgulho é quando você quer fazer uma coisa, mas você tá ali, sabe? Eu quero pedir perdão, mas eu não quero me rebaixar. Eu quero falar, mas eu não consigo. Eu quero dar, mas o orgulho, ele te trava. O orgulho talvez seja um dos maiores pecados, porque você sabe o que tem que fazer, mas não consegue. Você tem vergonha, você tem... que vão pensar de mim. Cara, joga esse orgulho na cruz, querido. Sabe, libera isso aí, chega. O orgulho não faz parte do dons espirituais, não faz parte de nada, que do orgulho não faz parte da vida de um cristão. O cristão não vai ter pompas. O cristão, ele vai agradar a Deus e muitas das vezes ele vai desagradar o mundo e o mundo vai odiar ele. Agora, se ele é um cara orgulhoso, ele não vai conseguir agradar a Deus, porque o orgulho dele não aceita ele ser mal visto na sociedade. Querido, não pode. O orgulho tem que ser arrancado, tem que ser destruído, tem que ser aniquilado da sua vida. O orgulho impede de você adorar a Deus de verdade. A inveja, igualmente, é quando você tem aquilo, você quer aquilo que os outros têm e você não tem. Isso prova que você não está satisfeito consigo mesmo, não está satisfeito com o seu Senhor, não está satisfeito com aquilo que Deus colocou. Uma coisa é você admirar, eu quero cantar tão bem quanto fulano, eu quero ter algo parecido com isso, é muito legal. Uma coisa é você estar construindo uma casa e você olhar, poxa, eu achei a planta daquela casa interessante, eu achei fazer algo parecido. Outra coisa, eu vou fazer porque o fulano tem uma casa linda e eu também tenho que ter. Eu vou comprar esse carro porque se fulano tem, eu também tenho que ter. Irmão, isso é do capeta, isso é do demônio. Pelo amor de Deus, para com isso. Você é feliz por si só. Você é feliz porque o Espírito de Deus está em você. Eu não preciso de nada que ninguém tem, porque eu já tenho tudo que eu preciso. O rico não é aquele que tem tudo, é aquele que não sente falta de nada. Às vezes você é rico, mas sente falta de um monte de coisa. Você tem um iate, mas você quer um iate que o Neymar tem. Você quer ter um avião, mas você quer ter um avião que não sei lá quem tem. Querido, que o Michael Jordan tem. Querido, então você é pobre. Sabe, que bom é aquele que não sente falta de nada. E eu sou feliz com o que eu tenho, com o que eu faço, com o que eu como. Eu não preciso de nada para ser feliz, porque eu já sou feliz. Dentro de mim gera um Espírito Santo que me leva a ser feliz. E isso é muito, muito, muito bom. Então que você entenda isso e consiga praticar isso de uma forma poderosa. Porque quando você entende isso tudo, você é definido que você se torna um com o seu irmão. Quando não há orgulho, não há inveja, há amor, há tolerância. Leia 1 Coríntios capítulo 15, capítulo 13. É sensacional, fala sobre o amor. Há literalistas, há pessoas que trabalham com literatura que falam que esse é o maior... Gente que nem acredita na Bíblia, mas fala que um dos maiores legados das Escrituras é a maior declaração de amor feita é essa. Essa é a 1 Coríntios capítulo 13. Lê. O amor tudo não tem inveja, tudo suporta, não se embebece. Cara, é incrível. O amor amadurece. Ainda fala, ainda que eu falasse a língua dos anjos, dos homens, e não tivesse amor, seria como um sino que só tem barulho. É muito bom. Lê todo dia aquilo ali, você vai começar a entender se você tem ou se você não tem amor. Tá bom, querido? É claro que estamos longe de querer esgotar isso aqui. O amor é inesgotável.
como aula, né? E com certeza vai ter algumas aulas extras que a gente vai trabalhar sobre a vida de algumas pessoas que conseguiram vencer o amor. Eu quero falar sobre a Heidi Baker mais para frente, e outras pessoas mais que conseguiram ser sensacional no amor, Todd White. A gente vai trazer os testemunhos deles aqui na Escola de Líderes. Mas por hoje é só que você comece a praticar o amor. Então você tem que se posicionar, você tem que ser discipulado, você tem que ser um discipulador, você tem que ter caráter, você tem que obedecer, você tem que ser submisso. Isso tudo em amor. Senão não adianta. Se não, esquece, você não vai conseguir vencer aquilo que Deus tem para a sua vida, tá? Que Deus abençoe você poderosamente, que o amor de Deus venha estar te moldando e te levando a esse nível tão especial e tão profundo que você precisa alcançar, tá? Que Deus abençoe você em nome de Jesus. Amém.